Nesse painel, eu propus ao Cristóvão que a gente deixasse o aspecto da construção de engenharia um pouco de lado e ouvíssemos o depoimento por parte de quem usa e quem faz. Então, hoje nós vamos ter aqui um mix de pessoal de vídeo e quem é que está também pela organização por trás, nos bastidores, na produção jornalística, seja de esporte, seja de notícias regulares do dia a dia. Então, queria convidar aqui o Fábio Medeiros, Fábio Cabral Medeiros, que é do Esporte Interativo. Por favor, uma salva de palmas a ele. A Isabelle Benito, que é do SBT, aqui do Rio de Janeiro. Quem é local aqui deve conhecer essa moça. E o André Juqueira, que é da TV Gazeta do Espírito Santo, filiada da TV Globo, é o chefe de redação lá da TV Globo. Por favor, colocar aí a minha apresentação. Eu quero fazer aqui uma rápida introdução do assunto, mas as estrelas aqui da apresentação aqui são eles. E, mais uma vez, aqui o tema que é agilidade na produção jornalística para a televisão de todas as mídias. Aliás, infelizmente, com um fato muito chato, mas hoje a gente tem aí um fato jornalístico mundial acontecendo, né, que é o atentado lá em Las Vegas, que vem, eu acho, bem a calhar com o que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Bem, primeiro, me apresentando aqui, eu sou diretor de tecnologia e operações do SBT em São Paulo e sou responsável também por 9 emissoras regionais que nós temos, que são as emissoras próprias do SBT, aqui no Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Belém e... faltou alguma mais aí. Oi? Não, não é. Belo Horizonte é afiliado. É TV Alterosa, que é Diários Associados. Bem, e aqui estão os nossos convidados, que daqui a pouco a gente vai poder falar, cada um vai poder expor aqui seu trabalho, para que a gente conheça mais em detalhes. Mas eu queria deixar, como toda a introdução do assunto aqui, uma provocação de como as coisas andaram rápidas. Né? Na área de telejornalismo, em 1950, esse foi o primeiro telejornal na TV brasileira. Era um jornal ainda rodado em filme, TV Tupi, que não tinha sequer horário para ir ao ar. Ele ia ao ar na hora que ele ficava pronto. Né? E essa é primeiro registro que a gente tem de trabalho jornalístico na televisão brasileira. E aqui, hoje em dia eu estou nessa posição, mas eu também sou jornalista e venho também de entretenimento, mas eu queria dar um testemunho aqui pessoal para vocês. Eu me sinto muito honrado de participar, de estar num ponto-chave na televisão brasileira no exato momento. A gente está no momento histórico da TV brasileira, o desligamento do sinal analógico e a nossa entrada com a transmissão única, que é o do sinal digital, e essa invasão da multiplataforma. O termo não é bem esse, invasão, ele passou a fazer parte do nosso dia a dia. E assim, parece que foi ontem, não foi ontem, mas parece que foi ontem, eu tive 3 momentos que eu registro muito bem com a minha carreira, que a gente pode notar que são as tecnologias de comunicação e informação, que nos fornece os suportes imediáticos, mudaram profundamente o nosso processo de apuração, captação e o recebimento da notícia nos próprios ambientes de redação. A manipulação física de VTs, que era um inferno na nossa vida dentro da redação, passaram a ser arquivos. Nós esquecemos isso de maneira tão rápida que você pega uma geração entrando na redação, se você mostrar um VT, se for um Matic, então, dos mais antigos, ninguém consegue nem reconhecer o que seria aquilo. Né? E isso é realidade dentro das nossas emissoras de televisão. E também não há... para o processo histórico de reconhecer o caminho, é importante. O cara que não reconhecer também não significa que ele não vai performar direito na profissão dele. Então, essa nova era das comunicações digitais também ela tem um elemento que é o que mais
marca para mim, né? Antigamente, se você pega um ambiente de redação, ou da imprensa escrita, ou da própria televisão, o telespectador ele dependia mortalmente que nós organizássemos a notícia para chegar até hoje. Acabou isso, nós não somos mais o dono dessa notícia, né? Essa madrugada aconteceu, não sei, imagino que todo mundo deve estar a par, aconteceu um evento em Las Vegas, nos Estados Unidos, era um festival de música country, e uma pessoa foi para o 12º andar do hotel Mandalay Bay. Até agora já são registrados 58 mortos, 500 feridos, né? E se você pegar o início da notícia, não tem um único vídeo, até hoje, pelo menos às 10 horas da manhã, quando eu cheguei aqui, produzido pelas emissoras de televisão ou qualquer agência de notícias. Eram todos vídeos de smartphone. E as pessoas que estavam lá começaram a publicar aquilo imediatamente. Quer dizer, se as redações não se movimentassem, né, para fazer a suíte daquele assunto, para fazer a curadoria daquele assunto, ela perde o momento. Hoje em dia está tudo muito rápido. O telespectador, o consumidor, o cidadão em geral, todos nós somos, em potencial, produtores de notícias, né? Então, não esperem mais, e as redações também não esperem ser donas, precisam de um tempo para organizar, que nós vamos ser furados de maneira muito rápida. Então, eu peguei 3 momentos aqui que eu consegui vivenciar, né? Algum tempo atrás, quando ainda nas nossas câmeras um Matic, que a gente ainda dependia de alguém carregando um gravador para que a gente pudesse fazer os registros jornalísticos. Depois, de uma maneira muito rápida, eu não vi o tempo passar, mas isso aqui é um registro na Praça da Paz Celestial, em Pequim. Eu sou esse aqui de camisa branca, né? Quando as handcams começaram a entrar no nosso dia a dia da redação, junto aqui com o repórter Eduardo Castro, que hoje em dia é um comentarista no Esporte Interativo. A Praça da Paz Celestial tinha havido um massacre, era proibido ter entrado lá, a gente estava fazendo uma outra cobertura ali próximo, conseguiu entrar na praça, fazer uma gravação rapidinha antes que a polícia chegasse e sair muito rápido. Agora, o mais importante foi que a gente, pela primeira vez, conseguiu gerar o que é hoje o dia a dia comum nas nossas redações, uma geração via FTP. Nós estava a Associated Press com um software de planejamento de redação, que é o INPS. Ela na época, nem chamava INPS, era uma versão anterior, chamava AP News Center, e eles tinham um plugin que estava em teste, né? Eu trabalhava para a Band nessa época, e na Band a gente fazia o desenvolvimento para uma geração FTP, e nós conseguimos fazer essa geração de Pequim para cá. Pelo menos que eu tenho registro, essa foi a primeira geração via FTP feita aqui no Brasil para ir ao ar. E fico muito orgulhoso de ter participado disso. E aí, com um tempo muito rápido, você já achava a diferença daqui para cá. Nossa, o mundo mudou. E, há coisa de alguns anos atrás, eu gosto de escalar. Eu estava escalando no Nepal, pelo Himalaia, e a mais de 5.000 metros de altura eu consegui fazer uma postagem no meu Facebook, de uma foto, e eu fiz essa postagem lá. E hoje, para ter um quarto ciclo, esse painel está sendo transmitido pelo YouTube. Eu já tenho o feedback todo da minha equipe, estou sendo bombardeado, que todo mundo está assistindo lá em São Paulo, está dizendo, isso é isso, isso é aquilo. Meu smartphone aqui está cheio de mensagens, os funcionários vieram conversando comigo já desde de manhã, desde a minha primeira participação. Feito isso, nós conversamos ali, nós estávamos falando da TV tradicional, linear, né? Como é que a gente pode ignorar esses números e essa penetração daqui para frente? Então, quando se fala, a televisão tradicional vai morrer, vai perder para a internet, não vai. Isso aqui faz parte da TV tradicional. Vou mostrar aqui de maneira rápida para vocês. Olha alguns números. Isso daqui
só tem gente aqui do SBT porque era de quem eu tenho os números seguros, mas que a gente não pode ignorar. Pega um cara como Danilo Gentili, tem 13 milhões de fãs no Facebook, 4,5 milhões no Instagram e 16 milhões no Twitter. Me diz uma empresa que tem um patrimônio, e olha só, na casa de milhões, com todos eles, uma empresa que tem um patrimônio desse não pode passar sem perceber isso, que há alguma transformação acontecendo, que a gente tem que aprender a buscar, a monetizar isso daqui. Está aqui a nossa Isabelle, aqui, ela vai crescer bastante. Ela aqui no Rio de Janeiro é um fenômeno, vai falar aqui um pouquinho para a gente. Os números continuam fantásticos. Até o nosso elenco infantil no SBT hoje tem números de tirar o chapéu. Você pega aqui, vamos pegar a Maísa aqui. 8 milhões de fãs no Facebook, 10 milhões no Instagram, mais 2,5 milhões no Twitter. Olha a Larissa, 2 milhões e 600 no Facebook, 11 milhões no Instagram e mais 1,5 milhão aqui no Twitter. E por aí vai, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Na chamada TV tradicional, você tem que trazer isso aqui para junto com você. Tanto é que a multiplataforma no SBT ganhou um status de diretoria, o Rodrigo Marti é o diretor, e se a gente não entender, não trouxer isso para dentro, a gente está perdendo monetização. E aí sim nós vamos ficar para trás. Bem, com a força do tempo, né, com o tempo passando, os ciclos se tornaram muito mais curtos e a gente tem que saber englobar, utilizar e trazer a melhor utilização para todos esses equipamentos. Bem, com isso eu deixo aqui a palavra aberta, né, para que a gente possa ouvir os nossos convidados, começando com o André Junqueira, por favor, André. Obrigado. É um prazer estar aqui. E eu fico realmente muito feliz de estar aqui, quando recebi esse convite, porque eu sou o usuário contumaz da tecnologia que vocês desenvolvem e nos oferecem, né? Eu sou o cara do conteúdo. E isso, conteúdo sem a tecnologia não tem jeito hoje, no mundo de hoje, né? Eu fico, sinceramente, ainda encantado quando eu vejo essa tecnologia funcionando. Eu estava no aeroporto de Vitória hoje de manhã e estava com o meu celular vendo aqui o encontro, o evento, estava vendo a abertura da Liliana. E com uma imagem e um áudio perfeitos, impressionante. E, muito provavelmente, acho que minha mulher está me vendo lá em Vitória também. Deixa eu ver se ela está me vendo aqui. Eu acho que ela está me vendo. Está me vendo, me mandou um beijo. A câmera está aqui. Um beijo para você, para a Paula, para minha filhinha. Você perdeu a oportunidade, entendeu? Eu aproveito, eu sou o cara do vídeo, então eu aproveito, minha mulher está me vendo, sabe que eu estou realmente aqui, olha que beleza, tudo resolvido, tudo resolvido. Então, opa! Olha, e o nosso amigo ainda vai para Benito, né? Mas olha só, eu brinco assim, mas realmente é muito importante tudo isso, essa tecnologia. Eu estava vendo a Liliana logo de manhã fazendo uma pequena provocação, né? Nunca se consumiu tanto vídeo nos dias de hoje. Nunca foi tão consumido o vídeo, mas não pela TV aberta. Aí eu estou com o Raimundo, né? Quer dizer que a TV aberta está diminuindo a sua importância? De forma alguma, de forma alguma. É um desafio muito grande, enorme. Agora, tem um lado muito bom. Nunca foi tão importante fazer o jornalismo hoje. Nunca foi tão importante a gente trabalhar com o jornalismo profissional. Nos tempos de hoje, de fake news, de notícias chegando a toda hora, por tudo quanto é plataforma, o jornalismo profissional se tornou essencial. A gente lá no Espírito Santo, e todos nós jornalistas temos que ter isso, a gente tem um foco principal, antes de entrar na questão da tecnologia, que é o pilar do jornalismo, que é a credibilidade. O que vai fazer com que a gente continue existindo? Isso aí, a credibilidade.
Isso não se constrói de um dia para o outro, isso se constrói com história. A gente, no Espírito Santo, nós somos líderes em todos os nossos telejornais. E a gente conseguiu isso com um trabalho que vem de muito tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado hoje, quando a gente faz jornalismo, para a gente não manchar isso aí, que é conquistado com muito custo. Credibilidade é o cara saber que houve um tiroteio em Las Vegas e ele, opa, será que isso é verdade? Deixa eu ligar na TV para ver se é verdade. E isso acontece. Eu estava comentando mais cedo que, quando caiu o helicóptero, o avião do Eduardo Campos, eu estava viajando, estava em férias, e vi isso numa rede social. Vi numa rede social, falei, não é possível, deixa eu verificar se isso é verdade, fui para o G1. Isso se chama marca, isso se chama credibilidade. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E lá no Espírito Santo, nós somos um grupo, temos a TV Gazeta, afiliada da Globo, mas temos também TV, internet e jornal impresso. E, a todo momento, a gente lembra disso nas nossas publicações. No nosso jornal, a gente, sempre que possível, a gente traz nessa coluna aí da redação, a página 2, que é o abre do jornal, a gente sempre traz reflexões. E a gente, sempre que possível, a gente coloca isso, deixa isso muito claro. Isso é uma fala do Marcelo Reck, da ANJ, e ele coloca: uma imprensa livre e profissional nunca foi tão necessária às sociedades inundadas por desinformações disseminadas principalmente pelas redes sociais. É exatamente essa disseminação que exige hoje a existência de uma imprensa profissional, capaz de checar essas informações e aprofundá-las. É isso que nos mantém. É isso que faz com que a gente continue existindo de uma maneira forte. Nos dias de hoje, de rede social, de notícia que chega pela rede social, a gente também tem um outro cuidado. Isso é uma outra publicação, que a gente coloca ali e fala logo de uma maneira muito assertiva e direta. Na dúvida, não compartilhe. A gente recebe coisas e sai compartilhando. Muitas vezes é algo que não foi checado, não passou pelo critério jornalístico, e a gente compartilha e provoca um pânico absoluto. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Nessa publicação tem um dado interessante da Microsoft, que fez uma pesquisa, a pesquisa por uma internet melhor, e ela coloca muito claro que, no Brasil, avaliando o índice de cidadania digital, o nosso país é o 10º entre 14 países analisados nessa avaliação de comportamento pessoal nas redes. Ou seja, a gente ainda é muito falho nesse sentido. Então, é importante a gente manter o nosso foco na credibilidade. Nós, jornalistas profissionais, somos diferentes do que a gente vê aí na rede social, em outras plataformas, que não usam a técnica que eu repiso aqui, que tem que existir. Nós somos diferentes para o bem da sociedade, para o bem do cidadão, porque a gente checa de novo e depois checa mais uma vez para ver se é verdade. É isso que a gente tem que deixar claro, e a gente lá deixa isso muito claro para o nosso público, porque é o que nos faz diferentes. E isso vem com, a credibilidade vem com o compromisso com a verdade, com a checagem incansável dos fatos, como eu falei, com equilíbrio, ouviu todos os lados, realmente isso é verdade? Não porque a gente vai receber o processo, mas a gente sabe que uma palavrinha errada a respeito de alguém, num jornal nacional, por exemplo, a gente destrói a vida de alguém. A gente tem que ter realmente muita responsabilidade, clareza, isenção. Eu colocaria aí também a questão da ética, claro. Então, isso tudo é que faz com que a gente construa a credibilidade e que nos faz relevantes. É por isso que a gente está aqui, porque a gente é necessário. A gente tem que ser necessário para a população. A relevância faz com que a audiência continue nos acompanhando. Agora, é claro, aí chego na questão da tecnologia, não adianta nada ter tudo isso aí se a gente chegar atrasado, se a gente realmente ficar ali, opa, não é comigo, esse negócio de tecnologia não é comigo. Não, é com a gente, sim, e a gente tem que estar antenado, porque senão a gente deixa o carro passar e perde ali o nosso lugar. Por isso que a gente hoje, eu vou mostrar aqui, a gente usa toda a tecnologia que hoje está à nossa disposição lá no Espírito Santo. Temos uma emissora em Vitória, a sede, e temos também outra regional no norte, em Linhares, no noroeste, em Colatina, e no sul do estado, em Cachoeiro de Itapemirim. A gente cobre todo o estado. E a gente usa toda a tecnologia que está disponível para a gente. O famoso MJ, ou UPJ, em outros lugares, que é a unidade móvel, aquele carro de externa, que hoje ele está ficando para lá. Porque a gente já vem utilizando o CBK, o Mochilink, as câmeras de vídeo de monitoramento de trânsito, isso aí faz um diferencial danado para os nossos jornais.
o smartphone, isso, para mim, é a revolução. Isso é a revolução. O jornalismo não está mais engessado. O jornalismo hoje, ainda bem, já acordou, e a gente tem uma liberdade para construir uma narrativa, e a gente pode fazer reportagens inteiras com isso aqui. Usamos o drone e temos também um aplicativo próprio, né, que eu trouxe um exemplo muito rápido, para não me alongar aqui, de cada equipamento desse, sem o MJ, que o MJ já não é novidade para ninguém. Os outros também não, mas eu estou aqui para atestar o quanto esses equipamentos são importantes para a gente. No caso do CBK, por exemplo, ou o Mochilink, a gente tem um custo aí muito menor. O Mochilink, ele, se comparado para montar um carro de externa, com antena, com mastro, receptor, transmissor, um Mochilink custa 4 vezes menos, o CBK custa 8 vezes menos. Nós somos uma afiliada, a gente também precisa, né, não temos recursos sobrando. Agora, se tem uma tecnologia que é mais barata e que tem uma eficiência, vamos atrás dela. É o caso aqui, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do Mochilink. Isso, para mim, isso há pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha isso. Pode soltar aí. Primeira mão, para você que se liga aqui na TV Gazeta, a gente vai direto lá para fora com imagens ao vivo da nossa unidade móvel, que aconteceu um acidente há poucos minutos, há pouco mais de 20 minutos, ali no bairro... Nosso carro estava com o Mochilink rodando a cidade, e, de repente, acontece esse acidente. E foi parar dentro de um consultório odontológico. Repito, são imagens ao vivo. O acidente aconteceu agora há pouco mais de 20 ou 30 minutos. Nossa equipe já está lá acompanhando o que de fato aconteceu. As primeiras informações dão conta, como eu disse, de que este veículo era dirigido por uma senhora que perdeu o controle da direção e acabou invadindo esse consultório odontológico. Ainda não temos mais informações sobre feridos. Vamos continuar acompanhando e, ao longo dessa edição, a gente, claro, volta a deixar você de casa sempre muito bem informado. A informação ainda não estava totalmente checada, mas o acidente aconteceu, isso em pouquíssimo tempo atrás, com o nosso caminhão de externa, dependia, vamos mandar o nosso carro de externa, achar uma vaga e tudo. Não, a gente tinha uma equipe transitando pela cidade com a mochila nas costas. Opa, aconteceu, a gente já liga e já está ao vivo, a notícia já chega. Na nossa medição de audiência, essa entrada aí, por exemplo, aumentou a nossa audiência em 2, 3 pontos. Ou seja, a gente tem a noção de que o cidadão, a pessoa, quer saber o que está acontecendo agora na sua cidade. Esse é o nosso diferencial. O que está acontecendo agora? Com a credibilidade que ele confia. Então, isso aí faz uma diferença muito grande. No caso do CBK, recentemente a gente teve um acidente tristíssimo lá no Espírito Santo, mais um, né, onde morreram 11 pessoas de uma banda, de um grupo de dança na região serrana. Isso foi uma tragédia, claro, e há pouquíssimo tempo atrás a gente não teria essa amplitude de cobertura. Nós temos, vocês vão ver que nosso apresentador está na região serrana e ele chama o pessoal do sul do estado onde aconteceu o acidente. E ali a gente consegue entrar de pontos diferentes, coisa que a gente não conseguia antes. A gente entra ao vivo com o CBK. Pode ir soltando, porque... 11 pessoas morreram no acidente. A gente vai agora até Cachoeiro de Itapemirim, mais uma vez, conversar com a Gabriele Manganelli. Gabriele, com você. A gente tem um tempo de delay aí, mas a informação é que é mais importante. Esse telejornal, no dia do acidente, ele teve um pico de audiência enorme. Continuou falando sobre o acidente que matou 11 pessoas no grupo de dança de Domingos Martins. É mais um acidente gravíssimo que acontece aqui na BR-101 Sul. E a Mônica Camolese continua lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, lá na Safra. Vamos conversar com ela mais uma vez? Boa tarde, Mônica. Quais são suas informações agora? E Gabi, a gente continua aqui, né, na BR-101. Olha, a gente está ao lado aqui do posto da Polícia Rodoviária Federal. Agora, sim, a gente vai lá para Santa Casa de Cachoeiro falar com a repórter Renata Cordeiro, que tem mais informações. Renata, quais são as novidades por aí? Temos novidades sim, Mônica, muito boa tarde a todos. A Santa Casa de Cachoeiro divulgou um novo boletim com a situação à saúde. Há pouco tempo atrás, a gente não teria como fazer isso. A gente usa o CBK, é um equipamento que custa muito menos do que um caminhão de externa. A gente tem um sinal que deve ficar mais robusto com o desligamento aí do sinal analógico, e a tendência é que isso fique ainda melhor. Ou seja, a gente aumenta a nossa cobertura com uma eficiência muito grande. Acho que os senhores aí, acho que ninguém viu aí, opa, um problema de imagem ou alguma coisa. Não, nada disso. Então, isso está sendo um diferencial muito grande. Esse telejornal teve um pico de audiência muito grande também.
No caso aqui, a gente também trabalha com drone sempre que possível, já não é novidade para os senhores, mas a gente vem usando essa ferramenta ao vivo sempre, e isso dá um ângulo totalmente diferente para a gente. Pode ir passando para a gente não perder tempo. Isso é muito Boa tarde, interessante, Rafa. Boa tarde, Felipe, para todo mundo de casa. A gente veio para esse pátio porque ele tem essa passarela. E daqui a gente consegue ver bem de perto esse problema. Só que esse problema, gente, é tão grande que a gente tem que ver mais de perto ainda. Então, hoje, diferente dos outros dias, a gente vai chegar lá no problema, que são essas pilhas de carros amontoadas que ficam nesses pátios do Detran. A gente vai usar essa câmera especial. É uma câmera que voa, um drone, para chegar até hoje onde ninguém chegou ainda. Numa pilha que chega a mais de 20 metros. Aí de cima a gente pode ver o tamanho desse problema. São carros, alguns estacionados, porém muitos ficam empilhados. Daí vem o questionamento. Com esses carros empilhados, como que a gente faz para saber se aí dentro tem uma poça de água? Se dentro... Isso é incrível, porque são 20 metros de altura, e com a questão da dengue e tudo mais, a gente discutindo na reunião, como é que a gente vai mostrar lá e como o fiscal chega lá em cima? Não chega. Como é que a gente mostra isso? Opa, peraí, vamos fazer ao vivo? Vamos mostrar isso ao vivo? Ah, opa, temos um drone? Temos um drone. E o drone chega ali e mostra toda aquela situação. Isso é uma linguagem também diferente que acaba nos colocando de uma maneira mais interessante para quem nos assiste. E a nossa audiência, acreditem, responde, e responde muito bem. Então, tudo que está à nossa mão, a gente vai utilizando. Isso, para mim, eu já falei, eu sou fã do smartphone. Tivemos também, recentemente, acho que os senhores acompanharam, a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Ou seja, a polícia foi toda para dentro do quartel e virou um caos total no Espírito Santo. A notícia estava acontecendo, a gente tinha uma repórter perto... Meio-dia, 32 minutos, eu estou aqui com esse celular na mão, porque a gente está ao vivo agora, conversando com a repórter Tatiane Braga, e ela vai conversar com o governador em exercício, César Colnago. Ele vai dizer como é que será a vinda da Força Nacional de Segurança. Oi, Tati, está me ouvindo bem? Está me vendo daí? Ei, Felipe, boa tarde, estou te ouvindo. Vai começar logo mais uma entrevista coletiva, aqui no Palácio Anchieta. O secretário de Segurança do Estado, André Garcia, o governador em exercício, César Colnago, e também o atual comandante da Polícia Militar, Coronel Milton Rodrigues. Eu vou pedir agora para o governador em exercício, César Colnago, falar para a gente sobre a chegada da Força Nacional aqui no Estado. Por favor, governador. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Nós fizemos contato ontem com o ministro da Justiça, o ministro... Mandou para a gente lá do centro de Vitória. Isso aí também... Bom dia, Felipe, Tati, Mário. E para todo mundo que ainda está em casa assistindo o jornal, hoje muitas pessoas foram pegas de surpresa quando saíram de casa e encontraram um protesto do local. Agora, a agressão por um outro ângulo, nas imagens feitas pelo jornalista Geraldo Nascimento, do Gazeta Online. Tudo é smartphone, nós trabalhamos como rede. Ou seja, não é só TV fazendo TV. A gente tem gente do jornal impresso, opa, tem um telefone no bolso, está acontecendo alguma coisa, já grava, já filma e já manda para a gente. Isso aí nos dá uma amplitude muito grande, como eu falei. Isso aí faz com que a gente fique mais relevante e mais forte. O aplicativo que a gente desenvolveu, um aplicativo próprio, isso, para mim, isso abre... O material que eu recebo hoje pelo aplicativo, que é a nossa audiência mandando material colaborativo, ele abre jornal assim toda semana. É incrível o material que chega por lá. Foi o nosso parceiro do ESTV, Rafael Nascimento. Terminal do Ibis, os ônibus estão voltando, ó. Quem está chegando, está descendo, já não tem... Tiros. Esse é o cenário no bairro Santa Rita, em Vila Velha. E os bandidos exibem armas livremente no meio da rua, em plena luz do dia. Isso foi o que a gente viveu recentemente, agora em fevereiro, e em outra situação, sem o smartphone ou sem o aplicativo, a gente não teria como chegar nessas áreas, né? A gente teve imagem de tiros, teve imagem de ônibus sendo incendiado, tudo chegando para a gente, e com a técnica jornalística, claro, de checagem dos fatos, mas a gente recebeu o material e recebe o material importantíssimo que há pouquíssimo tempo atrás a gente não teria como fazê-lo. Se a gente chega com o nosso caminhão de externa ou com um carro da TV numa área como essa, a gente é apedrejado imediatamente, sem contar que a gente pode levar tiro também. Então, isso tudo faz a diferença enormemente hoje em dia. Essa tecnologia está revolucionando o jornalismo, mas eu sou, como o Raimundo, a TV aberta, para mim, tem um fôlego muito grande. Só não pode ficar distante dessas tecnologias. E, para encerrar, aqui também, muito rapidamente, as câmeras de vídeo monitoramento. A Grande Vitória tem 2 milhões de habitantes, o Espírito Santo tem 4 milhões,
a maioria está ali na Grande Vitória, e por ali passa praticamente todo o estado, passa pela região central. A gente tem aproveitado e muito as câmeras de vídeo monitoramento das prefeituras e o tempo inteiro em todos os telejornais a gente dá notícia do trânsito e outras coisas que acontecem. Isso é notícia que interessa a população. O povo quer saber o que está acontecendo naquele momento. Você sabe, a partir de hoje nós mostramos também o trânsito na cidade de Cariacica. Você ligado de Cariacica vai ter imagens ao vivo de vias importantes aí da cidade. Essa aí é a Expedito Garcia, na Rua da Feira, trânsito bom, sem congestionamento. Temos outra imagem da Avenida Expedito Garcia, sentido pracinha de Campo Grande, tá? Trânsito fluindo bem também, pouco movimento. Está sendo essencial para a gente. Temos um jornal, por exemplo, os Bom Dias hoje no Brasil, tem 1h30 de produção todo dia. Isso é dificílimo para a gente. E aí o conteúdo? Com tecnologia. Aproveita aí as câmeras de vídeo monitoramento das prefeituras, a gente recebe esse sinal diretamente e entra ao vivo com esse sinal, com o trânsito de todo dia. Só para encerrar, não passa ainda, não, é isso. Eu falei tanto da rede social, da questão da fake news e tudo mais, mas é óbvio também que a gente tem que estar muito atento, a Benito vai falar sobre isso também, à questão da rede social, porque chega muito material lá que é interessante, que pode ser interessante. E a gente tem que estar de olho aberto. E pode chegar coisas assim que vão sustentar reportagens importantes, até para jornais bem importantes, como o Jornal Nacional. No evento da greve da Polícia Militar, a gente está desenvolvendo também, está procurando desenvolver, né, com machine learning, aí, algumas ferramentas que fiquem de olho na rede social, dependendo do tema, para que ela já busque automaticamente tudo que está sendo comentado ou postado a respeito desses temas. Isso é importante para a gente. Nesse caso que eu vou mostrar agora, é muito rapidinho, a própria Polícia Militar publicou na rede social um vídeo no qual ela acreditava que a população ficaria satisfeita com o motivo pelo qual eles não estavam saindo dos quartéis. E eles argumentavam, não temos condição, nós estamos sendo impedidos de sair dos quartéis. Nossos familiares, a população está ali na porta do quartel, a gente não dá conta de sair. E assim eles postaram este vídeo, que acabou sendo um tiro no pé, porque na hora que eu vi aquilo lá também, falei, meu Deus, vocês vão ver que não pegou bem muito para eles, né? Enfim. E o novo comandante-geral já deu mais uma ordem para que todos os policiais voltem para as ruas. Esse vídeo, num quartel em Colatina, noroeste do estado, mostra como os PMs estão lidando com os parentes que se juntaram para impedir a saída da tropa. Eu queria saber se vocês vão autorizar, se vocês vão colaborar, se eu posso sair com policiamento. Não. Nós viemos aqui, tentamos dialogar com vocês, mas felizmente ou não, né? Porque a gente também apoia o movimento de vocês. Uma cena ridícula, né, de uma encenação mal feita, escracha com a sociedade, com o direito que todos têm à segurança pública, que não pode ser submetido a um espetáculo vexaminoso desse. Ou seja, o Estado num caos total e tudo mais, mas foi publicado na rede social, a própria Polícia Militar, e, é claro, o jornalismo atento, o jornalismo sério, buscamos isso, e se sustentou mais uma das reportagens, que foi uma vergonha mesmo. Eles morreram mais de 200 pessoas nesse movimento da PM no Espírito Santo. Uma possibilidade disso se alastrar também pelo país afora. Foi um movimento grotesco, eu jamais vi isso na minha vida. A gente saía da redação com medo, de fato, de ir para casa. As pessoas viram um bang-bang, as pessoas com arma na mão, transitando livremente pela Grande Vitória. Mas, enfim, a rede social ela tem a sua valia, sim, é claro, desde que o jornalismo, muito comprometido e sério, esteja atuando. Vida longa para a TV aberta, eu acredito nisso, assim como o Raimundo. Muito obrigado. E eu estou aberto a perguntas. Obrigado. Maravilha. Vida longa, TV aberta. É de lá que a gente tirou o nosso ganha-pão, André. Vamos lá. Bem, eu queria convidar aqui, agora, para falar conosco, um companheiro que eu tive um prazer muito grande de trabalhar ao lado dele, o Fábio Cabral, do Esporte Interativo. É uma emissora de televisão que nasceu com o DNA da multiplataforma. Fábio, por favor. Obrigado, Raimundo. A minha apresentação vai ser bem mais rápida, vou dar só uma geral aqui do Esporte Interativo e depois um pouquinho da provocação. E até recentemente eu participei, Raimundo, de um painel num evento lá em São Paulo, que o Parada, ele participou também de uma palestra, em que o assunto era o fim da TV.
E, no fundo, as pessoas se confundem um pouco quando elas discutem isso, aí você fica vendo no diálogo, assim, cada um achava que TV é uma coisa, né, na própria mesa. Tinha gente que tratava a TV como o aparelho da TV, se aquele aparelho vai acabar ou não, né, que o aparelho da TV é uma coisa, e outra é a TV, a forma que o sinal chega na sua casa, né? Então, os meus filhos, por exemplo, eles assistem TV o dia inteiro, o aparelho da TV. Só que eles, naquele aparelho da TV, eles só assistem YouTube e Netflix. Mas é o aparelho da TV que eles estão assistindo. Então, as pessoas, às vezes, confundem um pouco. Assim. Eu acho que aquele aparelho não vai acabar nunca, mas, de fato, o comportamento de quem assiste as coisas nele muda bastante. Falando um pouquinho do esporte interativo, como o Raimundo falou, a gente já nasceu nessa era digital, né? A gente começou com uma empresa que fazia um conteúdo dentro da Band, inicialmente, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Raimundo lá. A gente, como esporte interativo, levando conteúdo para a Band, e depois, há 10 anos atrás, em 2007, a gente lançou nosso próprio canal. Ele começou como um canal aberto, um canal que usava a banda C na parabólica, onde ele está até hoje, mas a gente já nasceu nessa era digital. Então, acho que desde o início o nosso DNA é de levar o conteúdo para as pessoas, independente da forma que tenha que ser. A gente quer estar onde os fãs estão, a gente quer estar na discussão que os fãs estão, então isso muda um pouquinho o jeito que a gente pensa sobre esse conteúdo. Como é que eu passo aqui? Então, hoje, o esporte interativo, a gente era um grupo independente que foi comprado pela Turner, que é parte da Time Warner, que agora vai virar parte da AT&T. Então, a gente é parte desse grupo. Falando em canal linear especificamente, a gente tem 3 canais hoje. O Esporte Interativo BR, que foi o canal inicial nosso, que ele continua na banda C, e ele tem algumas afiliadas, como, por exemplo, em São Paulo, a gente está na TV aberta, o HF também. E, mais recentemente, a gente lançou 2 canais na TV paga, o Esporte Interativo e o Esporte Interativo 2. A gente, como vocês conhecem, quem conhece um pouco da nossa história, sabe a dificuldade que foi para a gente entrar na TV paga, as resistências que a gente sofreu, mas hoje ele é um canal que está totalmente distribuído na TV paga também, e com ótimas audiências, graças a Deus, principalmente na Liga dos Campeões, onde a gente vem batendo todos os recordes de audiência. Aqui só, vocês já sabem disso, mas como o brasileiro assiste TV hoje, né, então tem uma parte grande da população que assiste TV através das parabólicas, onde a gente é muito forte. A nossa penetração de TV paga hoje já está um pouco maior do que está ali. Então, a gente já consegue, através dos nossos sinais lineares, chegar a muita gente hoje no Brasil, o que faz com que o Esporte Interativo hoje seja o canal de esportes mais assistido no Brasil, porque ele tem essa distribuição que está crescendo agora na TV paga, mas principalmente pelo nosso sinal da banda C, onde a gente chega a muita gente e onde, claro, que a concorrência é completamente diferente, né? Se o cara tem na TV aberta, ele não tem outra opção de canal de esportes a não ser o Esporte Interativo. Só que muito mais do que isso, de levar o canal, o conteúdo de forma linear para as pessoas, a gente já nasceu nessa era de que tinha que estar em todo lugar. Então, desde ter o primeiro canal a estar na Apple TV, mas de estar em todos os devices. Então, isso é muito importante para a gente, e esse reconhecimento e o engajamento que a gente tem com o público no digital é um negócio muito importante para a gente. Peço desculpa que alguns slides estão em inglês, porque eu peguei numa apresentação que a gente fez a semana passada. Mas no Facebook, a gente domina completamente o cenário de conteúdo, de engajamento, e a gente é a página de esportes mais engajada do mundo. Esse ano, até agora, a gente está batendo mais ou menos 600 milhões de interações com o público. Então, é muito forte, e para a gente é um dos lugares assim, onde a gente tem mais interação, mais feedback, e onde a gente leva o conteúdo de diversas formas, principalmente depois que o Facebook possibilitou você segmentar o conteúdo, né? Então, a gente faz, por dia, mais ou menos 500 publicações no Facebook. Publicações que a gente faz, às vezes, segmentada por um torcedor de um time de uma cidade específica, que a gente tem essa possibilidade de fazer isso. E até uma pergunta que a gente estava batendo um papo antes, como que se a gente ganha dinheiro com isso. Então, hoje, é possível ganhar dinheiro com isso. A gente tem muito, principalmente com branded content, né, com conteúdo patrocinado. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aqui de tecnologia, mas hoje, por exemplo, a TV, o sinal linear, ele tem um limite de conteúdo que eu posso colocar nele. Então, por exemplo, se eu estou às 5 da tarde, quando acabam os treinos dos times do Brasil, eu tenho repórter com equipamento em 4, 5, 6 treinos ao mesmo tempo, 6 coletivas de imprensa. Na TV, eu só vou conseguir colocar 2 minutinhos de cada uma, mas, às vezes, eu fico com 5 lives ao vivo, ao mesmo tempo, no Facebook,
e eu mostro para os torcedores do Corinthians a coletiva inteira do Corinthians, para os torcedores do Flamengo a coletiva inteira do Flamengo, e, enquanto na TV eu só vou ter tempo de mostrar um pouquinho de cada uma, porque o sinal linear eu não consigo colocar uma coisa por cima da outra. Então, isso faz com que a gente seja muito relevante para esse público. Olhando para o Instagram, que é uma mídia que vem ganhando mais destaque agora, principalmente comercialmente, cada vez vem tendo mais interesse, a gente também está bem à frente dos players brasileiros, e nesse último mês que passou, foi a primeira vez que a gente ficou em primeiro lugar no mundo também, em termos de interação. Foi o primeiro mês e o nosso Instagram está crescendo muito. É um formato um pouquinho diferente, tem que produzir o conteúdo para lá, mas é uma mídia que está crescendo bastante. Isso aqui, o que é meu? No Twitter. O Twitter ele é um pouquinho diferente, né? Porque o Twitter a gente brinca lá que o Twitter é a mídia social de jornalista para jornalista ou de fãs de jornalistas, né? Então ele acaba atingindo muito menos gente, apesar dela ter uma rapidez de interação maior. Você acaba tendo um número absoluto de pessoas menor, mas ainda assim a gente consegue ter um destaque legal. E aí, por último, não menos importante, mas foi o que a gente começou a investir por último, o YouTube, né? A gente colocava muito conteúdo no YouTube, mas não era conteúdo feito para o YouTube. A gente pegava as nossas reportagens, nosso conteúdo e ia colocando lá quase como se fosse um arquivo digital. Às vezes o pessoal até brincava, né, quando a gente fica na briga com o pessoal de tecnologia lá para achar os arquivos dentro, o pessoal vai no YouTube que é mais rápido. Pô. Aqui o arquivo está onde, a fita pode não sei aonde, vai no YouTube, dá um search lá que chega rapidinho, está em HD, já baixa e edita. Então, a gente vem crescendo bastante no YouTube, a gente vem brigando, a gente colocou o Desimpedidos ali como um dos nossos concorrentes de produção de conteúdo esportivo, então a gente vem brigando agora com eles pela primeira posição. Esse é um que a gente ainda está demorando um pouquinho para monetizar, estamos ainda encontrando a forma de monetizar isso, porque tem a forma e também tem uma briga com a nossa área comercial para tentar saber vender, né? Então, são as duas coisas. Mas a gente tem feito bastante conteúdo exclusivo para o YouTube, muitos com nossos jornalistas, muitos com a linguagem mais indo para o humor, mas que também a gente também conseguindo números bem relevantes. Em termos de conteúdo, a gente hoje passa a Liga dos Campeões da Europa, e eu trouxe o exemplo da Liga aqui, porque muito mais do que transmitir a Liga dos Campeões da Europa, e que a gente faz com o nosso jeito, de narrar com a emoção, mas os resultados que a gente vem conseguindo com a Champions League não são só pelo conteúdo, é pela cobertura que a gente faz e pela quantidade de conteúdo que a gente traz para o fã de Champions League. Os resultados da TV estarem batendo todos os recordes da história da Champions League no Brasil, acho que é fruto um pouco disso também. A gente tem mais de 50 horas de conteúdo por rodada. Isso, claro, não cabe tudo na TV, por isso é importante também as outras mídias. A gente tem um elenco que é importante, que é legal. Tem muito flamenguista aqui, não? Sempre tem, né? Cruzeirense, não. Então, a gente tem uma galera legal que trabalha com a gente para fazer a Champions, que é importante, antes de entrar aqui, mas assim, essa relação com a Champions ela é muito através desse conteúdo multiplataforma que a gente faz. Por exemplo, quando acaba um jogo, a gente põe os highlights no YouTube e eles chegam na média 5, 6 milhões de views assim que acaba o jogo. Então, esse conjunto da forma quando a gente entrega, quando a gente entra desde manhã ao vivo da Europa, parte disso entra na TV, parte disso entra só no digital. Então, o cara, mesmo que ele está no trabalho dele, onde ele já consegue acompanhar a preparação para esse jogo da Champions. Um outro exemplo legal também é a Copa do Nordeste, que a gente faz a Copa do Nordeste, a gente não só transmite os jogos, como a gente faz toda a produção da Copa do Nordeste. Na verdade, a gente criou a Copa do Nordeste lá atrás, e eu trouxe isso aqui para destacar a importância do conteúdo regional, né? Como que é importante você, regionalmente, estar atendendo a um público que se sentia carente de alguém fazendo conteúdo para eles. E aí, de novo, é importante estar na TV, é importante as audiências que a Copa do Nordeste tem na TV, não só no Nordeste, mas o digital acaba voltando a ser muito importante de novo, porque, às vezes, num canal linear, você não consegue dar o tempo que aquele torcedor acha que o time dele merece. Então, você dá um pedacinho ali, tem um jornal que você fala uma coisa ou outra, mas o digital acaba sendo onde você descarrega e onde você, de fato, consegue levar conteúdo com mais profundidade. Então, na Copa do Nordeste, a gente produz todos os jogos, e, além da Copa do Nordeste, a gente faz mais de 200 ao vivo de outros campeonatos, como a Copa Verde e os estaduais, que a gente faz também. E um desafio que a gente tem, que a partir de 2019, o Campeonato Brasileiro, a gente comprou os direitos de vários clubes, e a partir de 2019, a gente tem também as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse é um desafio que a gente já está trabalhando, já estamos envolvendo um novo, com uma empresa também, a nova parte de videografia, como a gente vai atuar com estatística, que esse vai ser um
um pulo importante na nossa história. Eita, não está indo agora. Vou voltar aqui. Aqui um pouquinho dos nossos estúdios. A gente tem estúdio em São Paulo e no Rio. O estúdio do Rio é desde a nossa fundação, um estúdio pequenininho aqui em Botafogo, e desde o início do ano a gente está com um estúdio em São Paulo, onde a gente também faz programas ao vivo de lá, o que é muito importante para a nossa audiência. Então, aquele último quadradinho ali é do nosso estúdio em São Paulo, do programa Mais 90, que a gente está fazendo comando de maluco lá à tarde em São Paulo. Entrando um pouquinho na parte de jornalismo e reportagem, hoje a gente tem essa foto até desatualizada, a gente tem mais do que isso, mas a gente tem os nossos correspondentes na Europa, que eu acho que fizeram uma grande diferença do jeito que a Champions League é trazida para o Brasil. A gente resolveu e decidiu tratar os clubes da Europa como a gente trata os clubes daqui. Porque, diferente na época que eu era menino e torcia para futebol, como eu imagino a maioria de vocês aqui, os grandes jogadores jogavam aqui. Então, o Sócrates jogava aqui, o Zico jogava aqui. Agora não, agora o moleque com 17 anos vai embora. Hoje, o ídolo dos meus filhos é o Cristiano Ronaldo. Infelizmente, não é ninguém da Portuguesa, que é o time que eu torço, porque o time está uma draga. Como seria quase de qualquer outro time, infelizmente, é muito difícil algum menino hoje ter em seu ídolo num time que está jogando aqui no Brasil. E aí, essa paixão dos jogadores começou a passar para os clubes. Outro dia, eu fui numa festa infantil, e o tema era futebol, e tinham 23 crianças uniformizadas, só uma estava com a camisa de um time brasileiro. As outras 22 estavam com camisa de time europeu. Então, começa a mudar isso. E a gente começou a trazer esse conteúdo da Europa, como a gente estivesse cobrindo um time em Minas, a gente tem um cara, que é o Beckler, que está em Barcelona, cobrindo o Barcelona. E, entre os outros frutos disso, o Beckler foi o primeiro cara do mundo a dar a notícia que o Neymar estava indo para o PSG. O que, para a gente, foi muito legal, né? A gente estava falando um pouquinho sobre credibilidade. Então, esse tipo de coisa é muito importante. A nossa audiência na TV, no dia seguinte, aumentou em 40%. No digital, explodiu. Mas na TV, que é um negócio que não é tão imediato, só do fato do nosso repórter ter sido o primeiro a dar a notícia, as pessoas sabiam que a gente talvez fosse o primeiro a dar os desdobramentos da notícia também. E a audiência na TV aumentou imediatamente. E a gente tem 22 repórteres espalhados pelo Brasil. Aí aqui só uma brincadeira para terminar sobre os equipamentos, né? A gente, naturalmente, tem câmeras. Hoje a gente já tem bastante câmeras DSLR também fazendo reportagem, não só fazendo, às vezes, a gente usa muito para material assim, de pós-produção, algumas coisas de chamada que a gente faz, por causa de textura e tal, mas a gente também tem já vídeo repórteres trabalhando com DSLR. A gente usa muito Teradek para fazer, que é o Teradek, ou um Mochilink, né, para fazer esse envio ao vivo. E a gente tem o iPhone. A diferença está na quantidade. Que iPhone a gente tem 350. iPhone é uma maneira genérica de representar qualquer smartphone. Mas, até sendo repetitivo aqui do que o André falou, mas hoje todo mundo tem um equipamento para filmar em alta definição, né? Quando o Raimundo trabalhou com a gente no Spot Interativo lá, a gente tinha umas câmeras enormes para fazer em SD, né, Raimundo? Quando a gente começou o Spot Interativo mesmo, a gente foi pegando equipamento de SD que as pessoas estavam jogando fora, a gente foi pegando, né? Foi nessa época. Então, isso muda completamente, né? Isso muda completamente o jeito que você produz as coisas. Hoje a gente tem capacidade de entrar ao vivo a qualquer momento com 13 câmeras de qualquer lugar do Brasil, fora o iPhone. Na última jogo que a gente fez, na estreia do Neymar no PSG, a gente teve um problema com o nosso equipamento na Alemanha e a repórter entrou no pré-jogo inteiro com o iPhone dela, usando só um chip, né, que no caso cabia no iPhone dela, usando o 4G dela, de uma operadora lá de Dortmund. E foi tudo bem. E ela entrou bem, que não olhasse, está granulando um pouquinho mais do que a média, mas quem estava em casa passou batido. E aí muda o conteúdo, né? Aí a gente tem como que era feito antigamente, né? Que tinha uma câmera que fazia ali a reportagem, que essa reportagem depois ia ser editada, que ia para um jornal. Ali na segunda já tem, não dá para ver aqui, mas no cantinho, aquela mãozinha que está no lado esquerdo ali, a gente estava fazendo uma reportagem, mas, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo um live. E, por último, é a nossa repórter de Paris, já fazendo ali um conteúdo totalmente só para as redes sociais. Então, hoje, às vezes, você, com o mesmo conteúdo, você atinge muito mais gente através das redes sociais do que atinge com esse mesmo conteúdo levado para a televisão. E, quando você fala em jornalismo, que eu acho que é uma provocação para a gente ter, antes você esperava a hora do jornal para saber da notícia. Agora, não tem mais o que esperar.
Então, saiu ontem o tiroteio em Las Vegas, 2 minutos depois eu estava com a notícia no meu celular. Então, hoje, né, você, mesmo no esporte interativo, agora a gente vai passar por uma mudança que você tem um jornal de esportes todo dia, está cada vez menos interessante para as pessoas. Porque aquela notícia do time dele, ou o vídeo do treino do time dele, ele já viu. Ele já viu no celular dele, e é por isso que a gente entrega esse conteúdo para o celular dele, através das redes sociais, através do nosso app, através do Instagram, do Facebook, do Twitter. Então, hoje é muito complicado, a gente tem que se reinventar, falar qual é, afinal, o conteúdo que, no sinal linear, às 10 da noite, eu vou levar para esse cara, que não seja repetitivo, né? Eu passei por um curso agora na CNN, que é parte do Grupo Turner, também lá em Atlanta, e eles tomaram uma decisão editorial na CNN, que é curiosa, que eles só falam sobre 3 assuntos por dia na TV. Então, eles viraram um canal de repercussão de assuntos, porque só as notícias as pessoas têm no digital. Na TV, a pessoa vai ligar para ver a nossa opinião sobre as notícias, mas ninguém vai mais ligar a TV para ver notícias. E quando você olha o comportamento do consumo desses novos fãs, e em casa eu tenho 2 filhos que são exemplos, mas da hora que você estuda um pouco mais, é muito difícil, né? As pessoas têm conteúdo muito fácil, então as pessoas elas consomem muito mais conteúdo, mas a gente precisa entender o comportamento delas em cada device para ter certeza que a gente está levando para elas a melhor experiência. É isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Bem, a gente centrou muito a nossa conversa até agora aqui em equipamentos, né? Precisamos de equipamento, precisamos de tudo, mas não podemos esquecer o elemento principal, que é o ser humano. Se não tivermos profissionais qualificados, se não tivermos pessoas que saibam dar o tratamento adequado para essa nova era, nada feito. Você pode ter a última geração de equipamento dentro da tua emissora, você não vai avançar. Então, vou chamar aqui a Isabela Benito, porque a Isabela é um exemplo de quem sacou muito bem como lidar com isso. Mesmo sem ter todos os recursos, ela não trabalha numa cabeça de rede, ela está numa afiliada importante, mas, como todo mundo, a gente tem também limitações, né, de verba, limitação de equipamento, mas, a despeito disso tudo, em vez de ficar nos cantos chorando as pitangas, ela arregaçou a manga, foi à luta, se utiliza das redes sociais e, hoje, com certeza, no jornalismo local aqui no Rio de Janeiro, é segundo lugar absoluto. Por favor, passar aqui o microfone para a Isabela Benito. Obrigado. Olá, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, então, eu sou a Isabela Benito, apresentadora do SBT Rio, e aqui estava com medo de falar dedo na cara, que eu que tenho que levar, porque sou uma pessoa completamente analógica em meio a vocês tão, né, digitais. Hoje, meu 25 de outubro é desligamento do analógico, eu prometo que seja aqui, tá bom? Exatamente isso. Maravilhoso que você falou em relação... Eu nunca tinha pensado, o YouTube está matando o SEDOC das emissoras, né? Porque a gente busca mais rápido, é a tecnologia. Eles já falaram sobre tudo em relação à tecnologia. Eu acho importante reforçar que o trabalho de vocês e a forma como a gente pode utilizar a tecnologia e ela é mais acessível é importantíssimo. Você falou que há 40 anos houve, a televisão está aberta, vai morrer. Eu tenho 18 anos de televisão aberta, sou bicho de televisão e, pelo amor de Deus, vamos ressuscitar ela todo dia, né, quando você vai fazer outra coisa. E é exatamente isso. A gente precisa pensar que essa história de vai morrer é algo que a gente sempre vai ouvir. O rádio ia morrer e não morreu. A gente está vendo até com a base tecnológica, as novas plataformas, rádios bombando com câmeras para todos os lados. A gente de televisão querendo também entrar nesse meio de rádio para também fazer um YouTube bacana. Logo, né? A gente já vai, né, jogando a sementinha. Mas é importante que essa televisão ela não vai morrer. Isso eu falo para vocês com experiência de telespectador, aquele de alto consumo. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente deu 9,5 de pontos no Ibope, o que é muita gente assistindo a gente, ou seja, impossível. Uma televisão está prestes aí a sucumbir diante de tanto telespectador ainda necessitando da gente. Mas, nos últimos 3 anos, essa TV aberta da qual eu trabalho durante 18 anos sofreu, na minha opinião, a sua grande transformação. No momento que você tem... Todo mundo falou aqui de tecnologia, de Multilink. Rapidamente, eu vou citar, por exemplo, que o Júlio está aqui, que trabalha comigo lá no SBT. Há 4 anos, a gente tinha a tal da UMJ, a gente tinha uma UMJ, André,
e a gente cobrindo o Rio de Janeiro, com todo esse Rio de Janeiro tranquilo, que basicamente o ao vivo quase não precisa aqui, né? A cidade é ao vivo e é quente o tempo todo. E se não fechasse sinal visual com o Sumaré, não entrava. Então, tipo assim, tem uma prisão importante na 14ª no Leblon. Se o cara, de verdade, se o cara não podou a árvore naquele dia, certo, caía o link, não tinha o ao vivo. Hoje, isso para a gente nem sabe, o caminhão do link está funcionando, não sei, a gente tem 4 mochilinhos, a gente vai com o mochilink para todos os lados e faz esse jornal ao vivo. E esses 3 anos, e a gente fala em televisão 3 anos, é muito rápido, para você ter uma noção, o SBT Rio tem duração de 1 hora e 20 minutos, em que a gente, há 3 anos, utilizava para fazer isso, em tempo de produção, de 10 a 15 reportagens, porque a gente é um programa de opinião. Então, a gente dá opinião. Não é apenas você noticiar e chamar, e dar nota-pé, e chamar de novo o VT, então precisa de grande quantidade. 10 a 15 reportagens para compor o nosso tempo de produção. Hoje, se a gente consegue dar 5 VTs, é muito. E 5 VTs, assim, rapidamente. Porque é o que você falou. O cara já viu, o cara quer a notícia de forma diferente. Então, como que o cara que já viu, que está estourando a Rocinha inteira, que está tendo tiroteio lá, a gente já disponibilizou, já tem um morador que já botou ao vivo dentro da Rocinha, o que ele vai querer ligar o SBT Rio? Ele vai querer ligar o SBT Rio pela credibilidade, pela notícia e informação, pelo que ele saber exatamente o que está acontecendo lá dentro. Por isso, a grande transformação dessa televisão com as novas mídias, e aí não vou falar de tecnologia, mas, assim, do mote agora, principalmente redes sociais, é de suma importância. A televisão ela mudou e ela conseguiu respirar mais uma vez e ser importante tanto que ela sempre foi, mas e vai ser muito mais ainda de TV aberta, que é o produto que a gente faz, quando ela parou de ignorar como rede social, não, o que eu faço é o jornalismo. Não, mas aquela imagenzinha lá, não, poxa vida, mas está tremida essa imagem, né? A gente estava comentando isso agora, não é, André? Poxa vida, imagem de celular, de jeito nenhum. A imagem tinha que estar, se o cinegrafista que está lá fazendo a reportagem não tivesse quadrado, batido branco certo, azulou, caía sonora. Não caía, nem entrava a imagem, podia acontecer o que for. Não, hoje a gente entra ao vivo com imagem de celular, a gente começou a saber que não se pode ignorar qualquer tipo de informação, desde que ela seja com credibilidade. E aí passa a nossa função de jornalista. A apuração dessa informação. A minha geração do André, a nossa geração como todo aqui, a gente trabalha há muito tempo em televisão, a gente sempre soube que a apuração dentro de uma televisão era importantíssimo com os meios tecnológicos que a gente tinha na época. Mas hoje é muito mais porque a gente tem que combater diariamente o fake news. E o fake news deu força para a gente. Quem aqui no seu Facebook não tem aquele amigo? Eu, por exemplo, tenho um amigo que é médico, não posso citar o nome dele aqui, né? Está em transmissão ao vivo, mas o cara compartilha o sensacionalista como se fosse verdade. Todo mundo tem, não tem? Cara, o cara é médico, você deve ter algum que também, a gente tem amigos, e o cara compartilha, gente, fulano de tal comprou a NASA. É claro que ele roubou. Fala, mas pera lá, gente, você está brincando. Aí você vai lá nos comentários, você sofre muito mais com os comentários que com ele. Porque o cara é mesmo, o cara é corrupto desde que eu não sei o quê. Aí começa a polarização. Aí você fala a importância desse jornalismo de apuração existir. Porque não é aquele cara que normalmente você daria o aval, está compartilhando, porque não, é o cara que está ali na rede social o tempo todo, está consultando a garganta do fulano de tal, mas está compartilhando achando que é verdade o sensacionalista. Então, essa é a importância da gente estar ali. E a televisão entrar com rede social, isso daí começou a gente com o pé atrás. Hoje a gente agora trabalha com quem? Meu Deus do céu, o Guadalupe News, muito obrigada por você existir.
Entendeu? Tinha um maravilhoso São Gonçalo que desapareceu, que era tiro, porrada e bomba, é aqui. Gente, voltem, por favor, a gente precisa de vocês. Porque é isso, a gente faz de 5 a 6 VTs numa produção de 1h20, o que é muita coisa, com comentários, porque se precisa de uma televisão que não é só notícia, é você dar opinião, e aí você tem que ter um jornalista que queira fazer isso e que é o meu perfil, um jornalismo de opinião, um jornalismo que eu chamo humanizado, que a gente fica falando lá, a gente precisa de um médico humanizado, um fulano humanizado. A gente também precisa de um jornalista humanizado. A gente viu aqui André Globo. Você viu ali, a menina entrou com o governador, botou o WhatsApp na cara lá, ao vivo, com ao vivo. É isso, a gente está ali. E eu dou a minha opinião porque é o tipo de programa que eu faço e que tenho liberdade para fazer. E essa a importância para vocês entenderem da tecnologia acessível para o telespectador no meu trabalho. A gente faz hoje, a gente contratou uma pessoa que fica no switcher, todo mundo aqui sabe que é, né, a nave-mãe que bota o jornal no ar. Só durante o meu programa eu fico com essa pessoa atenta a todas as redes sociais, o São Gonçalo Urgente, Guadalupe News, Recreio é aqui, Tiro, Porrada e Bomba da Rocinha, Complexo do Alemão, todas essas pessoas que são influenciadoras do Complexo do Alemão, Complexo da Penha, a gente fica ligados nele o tempo todo, durante 1h20 do jornal, principalmente, só para pegar informação e checar, e aí o nosso desafio, o tempo rápido, porque a tecnologia mata a gente. Uma coisa que eu estou falando aqui, você já está vendo aí a repercussão, o que eu falo aqui já tem twitteiro já colocando na internet. Então, a rapidez, sem perder a preocupação da credibilidade, que é a nossa arma, como o André muito bem falou, da apuração, e jogar no ar é muito importante. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Rocinha, semana passada. A gente teve a guerra lá, tudo mais, mas tinha dado uma esfriada. Aí eu estou no grupo maravilhoso grupo. Quem é mãe aqui? Quem é pai? Pai não participa de grupo de colégio, não, né? Mas mãe participa. Aquele grupo salva a vida da gente em todos os sentidos, inclusive da jornalista. Uma das mães do grupo, nada estava acontecendo na Rocinha, a gente falou, hoje não vamos para a Rocinha, é quando acontece o negócio na Rocinha. Aí ela estava atrás do ônibus que botaram fogo, que voltou toda a guerra. Ela jogou no grupo de mães. No que ela jogou no grupo de mães, que tinham colocado, eu falei, é fonte segura. Ela viu. Então, é uma pessoa que eu conheço. E eu liguei para a redação e falei, botaram fogo na Rocinha. Com a experiência jornalística de policial, que eu fui repórter também, eu pensei comigo, conhecendo já como trabalham as facções no Rio de Janeiro, eu já falei assim, colocaram fogo para começar a guerra lá. Eu falei, manda repórter agora. Estava fazendo não sei o quê, sorte que estava na Gávea mesmo, vai para a Rocinha. Mas a gente ligou para o comandante, não está acontecendo nada. Eu falei, avisa o comandante para ele entrar no WhatsApp dele que ele vai saber que está acontecendo alguma coisa. Porque, oficialmente, no Marezé lá não está acontecendo nada, mas na rede social já está acontecendo. Hora que a repórter foi atravessar o túnel, fecharam o túnel, porque começou aquela guerra toda que vocês acompanharam pela televisão. E eu estou tranquila, chego no trabalho e tudo mais. Aí a pessoa chega, não dá para ser apresentável. Então, vai para o camarim, dá essa repaginada, né? Quando eu volto, a editora-chefe estava desesperada. Eu falei, mas o que aconteceu? Está pegando fogo na Rocinha. Não me entendam mal, mas que a gente, material, então a gente tem, beleza? Eu falei, é isso aí, então mandamos bem. Não sei o que ela falou. Não, a repórter não conseguiu atravessar o túnel. Eu não vou dar o treco que eu tive. Eu falei, Jesus amado, e agora? Faz o quê? Não conseguia atravessar, fechou o túnel. Eu peguei, fui para a sala do nosso diretor, Diego San Germano, e falei assim, olha só, é 10h40 da manhã, é 15 para as 11, imagina, eu entrava menos de 1 hora no ar. Eu falei assim, escuta, a gente tem um jornal inteiro pronto. Ele, que bom, só que não tem nada da Rocinha. A história era a Rocinha. No dia a Rocinha estava, tipo, o Rogério 157, 159, 156, todos os números do Código Penal estava bombando lá. O que a gente fez? Chamou o menino que fica o tempo todo no Twitter e no Facebook e nas redes sociais. Vamos agora, nós dois, para frente do computador, vamos pegar tudo. Tudo que você possa imaginar, você vai tirar, e que não precisa nem checar, porque era o que estava acontecendo,
tinha transmissão ao vivo de dentro da Rocinha, tinha tiroteio, tinha tudo que uma emissora nunca ia conseguir chegar, porque ia tomar tiro, porque ia ser presa, não ia, estava tudo do conteúdo nas redes sociais. Eu fui, te juro para vocês, eu fui para o estúdio tranquila demais. 1h20 de produção. Quantos assuntos vocês acham que eu abordei nesse dia? Só um assunto. Quantos VTs eu usei? 1,5, porque no segundo eu cortei para entrar ao vivo com a repórter, que eu mandei ela montar numa garupa de uma moto, ela atravessou o túnel e ela entrou ao vivo com o mochilink daquela ponte lá da Rocinha, e que ficou uma imagem que foi espalhada aí para todo mundo, a agência internacional, que é aquela colete azul, é a nossa repórter, falando ao vivo, e a gente com imagens de rede social. Isso, durante 1h20, a gente, dessa forma, isso a gente vai unir tecnologia, não ignoramos a importância da rede social, não temos mais um telespectador passivo. Olhem vocês, na nossa época, a gente assistia, nem tinha tanto conteúdo Discovery Kids. Tinha que esperar a Xuxa descer da nave, a Mara, e tchau. Acabou. Acabou, né? Falo isso para o meu filho, não entende nada, né? Hoje eles compram o que eles quiserem. Então, assim, ouçam vocês, a gente assistia, recebia, e esse jornal era o que a gente tinha. A gente hoje tem o telespectador nada passivo. Ele, além de te assistir, ele te manda material, você faz um jornal de 1h20 com quase 9 pontos no Ibope, mais do que isso, com material dele, com material humano, de recursos humanos, que é você ter uma apresentadora, eu fui repórter, eu conheço a Rocinha muito bem, falando. A gente teve a necessidade, nos últimos 3 anos, com essa transformação, de ter também uma pessoa técnica, então a gente vai ao revezamento com um delegado ao meu lado, em que me ajuda enquanto eu estou pensando, enquanto eu estou recebendo o tempo todo informação no meu ouvido do meu diretor, o tempo todo falando no meu ouvido. O TP, eu juro para vocês, um dia o TP deu pau, eu nem lembro de ter... quando que ele voltou? Porque a gente vai fazendo ao vivo, do ao vivo, é um jornal muito... hard news, é muito hard news, é muito ao vivo do ao vivo, numa cidade como o Rio de Janeiro, que ajuda a gente a fazer isso. Eu não sei a realidade muito do Espírito Santo, mas o Rio você conhece, né? Tem muito material, a gente fica com dificuldade de escolher. E o telespectador, dessa forma, mandando informação, mas não para por aí. Aí eu encontrei o João André, que ele falou, eu te vi, sabe onde? O menino foi vender um telão interativo, e o exemplo dele era eu apanhando do telão, tá? Porque eu sou analógica. Eu apanhando o telão. Esse telespectador não só te dá o conteúdo, como ele também está bem te ouvindo, ele concorda, ele discorda, ele critica, e é importante você fazer a leitura desse telespectador e botar ele no ar. Eu coloco no telão a opinião, a divergência, essa interatividade. Não é mais o telespectador que cresceu esperando as coisas para assistir, é o telespectador que te assiste e te responde. Aquele meu telefone, eu apresento com ele na mão, porque hoje foi um exemplo claro. Eu recebi, há 10 minutos de entrar no programa, um Twitter de que a Cidade de Deus estava pegando fogo, estava tendo tiroteio e tudo mais. A gente entrou no programa sem nada da Cidade de Deus, e a gente conseguiu, assim como a Rocinha, durante o programa, eu clicar no telão interativo lá e jogar imagens das pessoas do momento que estava acontecendo. Então, é isso hoje. A rede social é importantíssima. A gente contratou uma pessoa que fica de plantão, dando munição para a gente o tempo todo para fazer o SBT Rio. A gente aprende todos os dias como lidar com esse novo formato, mas é essa televisão. A televisão, ela caminha junto, ela interage, e isso transforma o fator, seja também como da área de tecnologia, que também vai se adaptando a entender mais, não ficar só nessa parte técnica, mas entender mais esse material humano, e assim como jornalista. Somos de uma geração que perguntava para você vai ser de rádio, TV ou impresso, não é? Hoje, você perguntar isso para a geração Y que trabalha lá com a gente, é uma coisa, tipo, ele vai falar, oi, como assim? Não entendi direito, porque são várias plataformas, e a gente está tendo, como essa geração de transição de profissionais de televisão, de audiovisual, eu acho que é uma
grande experiência contra o tempo e fazer uma adaptação, quando eu brinco que eu sou analógica, de você entender a sua importância como, pelo menos como figura de apresentação de um produto como é o meu do SBT Rio, em que tem essa grande repercussão nas redes sociais, de você também, como pessoa, se cobrar mais. Eu me cobro mais, eu tenho preguiça, às vezes, das redes sociais, mas me cobro mais no Twitter, que é uma de jornalista, quando você falou, é fantástico, né? Porque no Facebook é aquele monte de gente, no Twitter é aqueles fãs de jornalista mesmo, né? E que você tem cuidado, você fala para um monte de gente no Facebook, mas você tem medo do que o cara do Twitter vai falar, né? Porque é um troço mais enfático para você. E a gente, como profissional de TV, entender qual é a importância dessas redes sociais. E quando eu falo rede social, é interação direta com o cara do outro lado, que é o meu cliente e que é o cliente de vocês como tecnologia, que é um carinha chamado telespectador. E isso é fundamental. Entender esse cara todos os dias e saber o que ele quer colocar na barriga de informação, para mim, como jornalista, produtora de conteúdo, e para vocês, como da área de tecnológica, é importantíssimo, porque, senão, a gente não vai conseguir ressuscitar essa mãe televisão o tempo todo. E viva a mãe televisão, porque a gente come e dorme por ela, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Isabelle. Só para, como você citou algumas vezes aqui, teus 9,5 pontos de hoje, cada ponto aqui no Rio de Janeiro são 44 mil residências. Me ajudaram aqui os universitários que estão nos assistindo lá em São Paulo, tá? Então, se multiplica por 3 aí em cada casa aí, gente a pampa, mais de 1 milhão de pessoas te viram hoje. Viu? Então, é isso. Nós tivemos aqui, eu queria agradecer ao Fábio, Isabela e o Junqueira, que foram muito generosos vindo aqui compartilhar conosco a experiência deles e deixar aberto aqui, se alguém tem uma pergunta, por favor, para eles. Tem já ali, por favor. Se identifica para a gente saber quem está falando. Boa tarde, Janaína Andrade. Isabelle, sou sua fã, continuo ressuscitando todo dia TV, sou jornalista, estudante de jornalismo, né? Eu e ele, meu esposo. Sou coordenadora do Salto Fino, é um encontro de mulheres que eu faço no Rio de Janeiro, mas sou apaixonada por esporte. Então, Fábio, sou sua fã também. Peguei a transição da Band, da Champions League, para o esporte interativo. Na época, eu estagiava no Botafogo e cobria para um blog local, a Liga dos Campeões. Eu ficava com a Liga louca, comendo esporte interativo. E eu queria fazer uma pergunta para ti, porque nós, estudantes de jornalismo, eu foco mais no esporte, gosto muito, e nós estamos focando agora nos games, né? Nós temos os esportes. E eu queria saber sobre a credibilidade ética do jornalismo, quando a gente quer saber alguma coisa de esportes eletrônicos, eu, particularmente, foco no esporte interativo, totalmente no Facebook, pegando assim, os campeonatos, né, que vocês transmitem dos games. Eu queria saber, porque você colocou umas perspectivas de 2019, campeonato, a Copa do Sudeste. Trabalhei com uma empresa de TV fechada que eu vendia muito para o Nordeste, o esporte, o canal de vocês, por causa da Copa do Nordeste. Mas eu queria saber do games, qual é a visão de vocês agora, porque vocês arrebentam, parabéns. E qual a perspectiva de esportes eletrônicos agora para 2018 e assim vai? Tem uma sessão maravilhosa, né? É muito legal, realmente é uma loucura. Primeira vez que a gente passou qualquer coisa disso, procuraram a gente para passar a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Foi um que foi no Parque Antártica, no Allianz Parque, né? O estádio do Palmeiras lotou, os ingressos acabaram em... E a gente passou, nunca tinha visto, assim, a gente passou no nosso sinal aberto. E deu traço de audiência. Mas a repercussão foi gigante. Mas é uma loucura. A gente passou o League of Legends, não sei se alguém aqui conhece, não dá para entender porra nenhuma. É um urso azul que joga raio dourado contra uma fada prateada. Porra, fala, caralho, velho, porra, como é que alguém consegue ver isso? Mas a gente começou a entender, e no final a gente contratou gente que entende, porque não adianta, essas coisas não dá para você aprender, assim, você entende a lógica e tal. Então, hoje a gente tem uma equipe de esportes que entende dessa zona toda. A primeira vez que a gente foi entrevistar um cara, o cara era Fallen, né? Agora eu sei quem é. Aí me deram um vídeo do YouTube de um documentário do cara nos Estados Unidos. É um brasileiro que há pouco atrás andava na rua normalmente. Falei, caralho, mas em que rua que ele não anda normalmente, cara?
E o cara era um mega ídolo nos Estados Unidos, aqui ninguém sabia quem ele era. Mas isso está ganhando muito espaço, né? O Sport TV está investindo, a ESPN também está investindo. E a gente é o único que tem um programa diário, a gente tem um programa diário de esportes, da 1 às 2 da manhã na TV. O programa vai ao ar também ao vivo no YouTube ele é até um pouquinho maior. Mas no digital a gente está investindo muito. A gente está passando agora um campeonato que é feito na Turner, lá nos Estados Unidos. O estúdio desse campeonato é o maior estúdio que eu já vi na minha vida. É um negócio incrível o tamanho do estúdio, com arquibancada. É uma loucura, é uma loucura. E pô, o cara ganha a porra do campeonato, ganha 10 milhões para ficar jogando videogame, eu fico maluco. Mas, assim, é muito grande, muito grande, não dá para você ignorar. A gente, quando começou a passar, esse campeonato é de CSGO, é mais fácil de entender, porque o CSGO é aquele que é uma arma em primeira pessoa, então, porra, você não sabe se está vendo um jogo ou se é a cobertura do SBT da Rocinha. Porque é a arma em primeira mão, é pum, um tiro na cabeça. Aí, quando a gente foi passar, a gente falou, vamos passar, tal, mas, cara, não vai ter patrocínio nem fodendo, né? Que marca vai querer colocar, porra, um tiro na cabeça do cara? Em 3 semanas, a gente tinha 4 patrocinadores. Das marcas que querem falar que esse público jovem. Então, era um desodorante, um energético, uma marca de computadores, porque esses caras são de computadores parrudos para jogar. Então, o mercado está crescendo muito. Então, existe muita gente interessada em consumir esse conteúdo, muita gente. A audiência no digital é impressionante. E são vários esportes dentro do esporte, né? Quem gosta de League of Legends não gosta de CSGO e tem a rivalidade, é uma maluquice. E que a gente está investindo bastante, eu começando a entender bastante sobre isso. Agora, meus filhos têm um canal no YouTube sobre games. Cara. Agora, eu virei produtor, agora voltei a virar produtor. Mas, então, é um mercado que é difícil até para a gente entender a lógica dele, mas ele não tem mais volta. Sim. E a gente tem que mergulhar nele e aproveitar ele e levar. E, no final, a gente tem, acho que, a obrigação de levar o conteúdo para aquele consumidor. Sim, sobre tecnologia. Você vê meu blog, que eu tenho no Facebook, é um blog de estudantes, eu pego a galera da faculdade para poder interagir. E nós fomos na final da Mensai, lá na Barra, e o Ronaldo Fenômeno entregou a premiação para os melhores do mundo. A Mão me corrija, foi os coreanos, não foram? Os coreanos ganharam e o Ronaldo entregou. Então, para o Ronaldo estar metido nisso, o negócio é bom mesmo. E nós fizemos as transmissões, fizemos o ao vivo, tudo pelo Facebook. Eu falei, poxa, que legal, meu blog está bombando através de um smartphone. Isso é muito legal. Agora, complementa aí que você está querendo falar aqui, meu marido. Eu só queria ser democrático aqui com as perguntas, e chegou uma pergunta aqui pelas redes sociais de alguém que está aqui. Então, foi o primeiro a mandar, do Juliano Milanês, perguntou o seguinte, pergunta para eles como é a questão da indicação ou requisição da tecnologia que eles querem usar num determinado produto em cada emissora, pois até um passado não muito distante, a engenharia impunha o que a produção tinha que utilizar. Já é um pouco diferente? Deixa eu perguntar aqui para o André. Olha, hoje a gente tem uma relação com a nossa engenharia, e eu vou ter que falar muito bem, meu diretor de tecnologia de engenharia está aqui, na minha frente, né? Mas existe uma integração muito grande, uma aproximação muito maior hoje em dia. Aquele muro, opa, vocês são vocês, a gente é a gente, não existe mais. Então, a gente conversa muito, sim. Já houve erros lá atrás, a aquisição de equipamentos que, na prática, demonstrou-se que não tinha uso. Então, a gente aprende com os erros. Então, a gente hoje caminha muito de perto um com o outro. Então, não é uma imposição, não, é uma troca, Não adianta, vai ser prejuízo para todos. Vamos investir num equipamento que não vai ser utilizado direito. Isso não existe hoje, não dá para a gente perder esse tempo. Então, não, já existe uma proximidade muito grande, a gente consegue justamente adequar as nossas necessidades com a necessidade de investimento da engenharia, da tecnologia. Então, a gente trabalha junto, existem grupos multidisciplinares, a gente senta na mesma mesa, não estamos em salas separadas. É isso que acontece hoje, ainda bem. Não, eu ainda estou aqui, eu estou tentando entender o beisebol e você está tentando botar a fada e o urso na minha cabeça. Tá ótimo. Tinha mais uma pergunta ali para sair. Vamos lá, por favor. Então, eu ia apenas me apresentar, né? Meu nome é Vitor, trabalho com esportes já há quase 10 anos, mais recentemente agora na parte de transmissão. A pergunta é para o Fábio, claro, complementando o que a minha esposa estava falando. Hoje, o esporte interativo, eu acho que a vanguarda está à frente dos outros canais em massa, né, para esporte eletrônico, mas eu ainda acho que tem um pé atrás. Então, assim, esse pé atrás,
eu poderia dizer que é uma experiência que o esporte interativo ainda está experimentando o esportes, ou ele ainda, vamos dizer assim, ele está encontrando uma maneira de capitalizar ou de trazer mais pessoas, incorporar a massa para esse público que ainda é tão assim, compacto. Não é um pé atrás, não. O que acontece é que esse mercado de esportes, acho que ele ainda não está, ele ainda está um pouco instável, né? Começou tudo muito rápido, então os valores, por exemplo, de direitos esportivos para esportes ainda são meio malucos, assim, porque acho que as pessoas também cresceram o olho, de repente todo mundo quis ganhar muito dinheiro com isso. Então, o mercado ainda não... Acho que ele vai se estabilizar e vai ficar mais próximo do que é real e vai permitir até que as pessoas invistam com um pouco mais de tranquilidade. Então, hoje ele está meio maluco. A gente faz algumas coisas internacionais, a gente decidiu criar conteúdos próprios. Então, agora, por exemplo, a gente está começando essa semana a segunda Copa e-Games de FIFA, onde a gente está fazendo o desafio dos youtubers. Então, a gente trouxe um monte de youtuber que é fanático por FIFA para jogar. Então, a gente tem um programa diário, está fazendo a E-League, tem as competições que a gente vai realizar esse ano, algumas em parcerias, algumas que a gente está realizando mesmo, mas a gente só está um pouquinho... O pé atrás talvez seja em compra de direitos internacionais, porque eu acho que isso são valores que são irreais e são completamente fora de qualquer chance de você monetizar eles para tornar eles lucrativos. Então, também não adianta tentar um projeto para daqui a um ano a gente desistir porque deu um prejuízo enorme. Então, a gente está dando um passo de cada vez para ter certeza que o projeto é consistente, que não é uma aventura temporária, que nem acontece algumas vezes com outras emissoras também, alguns projetos. Mas, não, como eu falei, você não tem como voltar atrás. Você tem que entender o comportamento, tem que ter os esportes diferentes. Né? O FIFA, naturalmente, é mais fácil para a gente entender. Né? O FIFA, beleza, para o Cristiano Ronaldo para jogar lá, passa para a bola, chuta e gol. Mas esses outros, assim, a gente tem gente especialista e a gente vai crescer. O mais importante para a gente, mais do que ter a transmissão na TV, que eu não acho que esse é o futuro desse tipo de conteúdo, a gente quer estar próximo da comunidade e que a comunidade de games se sinta representada por nós. O cara, quando quiser ver um conteúdo, quiser ver notícia, sabe, no Esporte Interativo é o lugar onde eu vou achar esse tipo de conteúdo que eu gosto. Isso vale para esportes, mas vale para qualquer conteúdo, para NFL, para handball, para futebol. Então, esse conceito nosso de dividir a nossa produção por núcleos de conteúdo é um dos nossos diferenciais. Né? Então, a gente não é dividido por internet, TV, a gente tem núcleo de conteúdo. Aquele núcleo de conteúdo produz tudo sobre aquele conteúdo para qualquer plataforma. E isso vale para o esporte também. Só complementar o que o Fábio disse. Há um tempo atrás, lá no SBT, nós recebemos a oferta para um campeonato de robô, de destruição de robô, da principal liga americana. E, obviamente, a gente não deu a devida importância, não tem espaço na grade para isso, mas talvez na madrugada a gente pudesse fazer alguma coisa. Quando a gente decidiu conferir, os preços dos direitos são absolutamente proibitivos. Preferimos pegar o dinheiro e aplicar num reality de culinária que está fazendo um sucesso danado lá no SBT, que é o Bake Off. Mas para você ter ideia das fortunas envolvidas nesse tipo de direito. Tá? Mais uma pergunta só para a gente encerrar. É do mestre. Né? O mestre, se ele não abriu, ele encerra. Vamos lá, professor, por favor. Fábio, eu tive ontem à noite olhando a tabela de comerciais de vocês, aí vem lá web mais mobile, né? Tem lá. Se não for confidencial, qual é hoje o share, né, de receita entre aqueles diversos produtos comerciais, mais ou menos? Fala aí para a gente ver quanto você ganha. Eu acho... hoje, eu não vou ser preciso no número, mas deve estar em torno de 15%. 15% mais ou menos digital, que é um valor que eu acho que é muitíssimo menor do que deveria ser. A gente ainda tem uma adaptação, até no evento lá que o Parada estava essa semana, falando sobre o sucesso do SBT no YouTube. Né? Uma coisa que as pessoas não imaginam, o SBT no YouTube é um negócio gigantesco. Tem 28 milhões de seguidores nos canais do SBT. Mas é difícil você conseguir comercializar isso, porque o mercado publicitário ainda é um mercado que ele demora um pouco para reagir a isso, né?
Então, ainda é um mercado que está muito focado em TV. Então, eu acho que o sucesso da audiência digital está demorando um pouco mais do que ela deveria em termos de capitalização disso. Mas, de novo, assim como o esporte, é uma coisa que não tem volta. Então, a gente está investindo cada vez mais, porque, quando isso acontecer, eu acho que também vai ser rápido. E quem não tiver andado primeiro vai ficar para trás. Então, ter esse conteúdo digital forte, ter um engajamento digital muito forte e estar próximo desse público é o que vai ter cada vez mais valor comercial, né? Então, a gente está investindo muito nisso aí, sabendo que, em algum momento, esse mercado publicitário vai reagir. E, quando ele reagir, aí vai ser quem começar a correr depois disso, acho que talvez seja tarde demais. Bem, queria agradecer aqui aos palestrantes, agradecer a vocês que tiveram paciência de nos ouvir até agora, e dar os meus sinceros parabéns aqui à Sete Sudeste, porque a gente está precisando debater, conversar, trazer pessoas novas para que a gente continue discutindo, para manter a nossa televisão aberta ainda com vida longa. Obrigado a todos.